Era uma vez um homem determinado e destemido. Quando em 1962 lhe disseram que iria construir um aeroporto e uma estrada com mais de 200 km e que isso custaria 10 milhões e meio de dólares, foi à procura de financiamento. Em Lisboa, disseram-lhe que não era possível tamanha quantia, talvez em Londres. Com apenas a 4ª classe e sem falar inglês, foi bater a várias portas. Mas em Londres também não era possível, talvez em Nova Iorque. E assim aconteceu. Um homem daqueles que me aparecem em cada geração. É uma intuição única, era super inteligente. Ele havia muitos anos à frente do tempo que ele estava. Um gestor que o século XXI gostaria de ter. Os problemas para ele não eram problemas, eram desafios. Uma pessoa muito leal e muito transparente. É um líder mesmo, carismático, uma pessoa especial. Foi o meu caminho. Hoje, toda a minha base assenta naquilo que eu aprendi por aquele homem. Foi um homem que me impressionou tanto que eu acho que a vida dele, a vida empresarial dele, é verdadeiramente um caso de estudo. Sabe como ele começou? Começou praticamente do zero, apesar de ser de uma família de agricultores com uma estabilidade económica razoável. Muito cedo partiu daquilo que fazia com os pais, não teve instrução a não ser a instrução primária. Ele começou a fazer carvão de choça, de madeira, para os ferros, porque antigamente passava-se a ferro com ferro de lenha, de carvão, não é? E ele começou por isso, foi espantoso. 1913, Serra do Marão. Manuel António da Mota nasce a 8 de junho na aldeia de Codesoso, Terras de Basto, próximo de Amarante. E o pai contava, portanto, como é que tinha sido a vida dele, que tinha começado a trabalhar muito cedo. O meu pai fazia parte de uma família, eram 4 filhos, 5. As quintas foram-se dividindo conforme os filhos nascendo. O meu pai começou a trabalhar no campo, logo que acabou a escola primária, ajudando a família. Pode pensar-se, quando se olha para ele em miúdo, que ele estaria condenado a uma vida agrícola, pouco desafogada, mas ele recusou-a. E ainda com 16 anos é já um negociante de carvão. E pouco depois é sócio do cunhado de uma empresa de construção civil. O meu pai tinha uma irmã mais velha, casada com Joaquim da Fonseca, que era um empresário, que tinha atividade na área da construção e na das madeiras, e por isso o meu pai associou-se a ele. Ele começou como ferramenteiro da firma onde estava o cunhado, que eu levou para lá, e depois apontador, e depois encarregado. O meu pai aos 18 anos estava a trabalhar fora da terra, como encarregado das obras. 1939, início da Segunda Guerra Mundial e de uma fase negra para a construção civil. As histórias que o meu pai me conta da coisa são os períodos difíceis da guerra. Não havia combustível, que era preciso pôr os motores a trabalhar com azeite, canja de mergulho. Era o meu pai contava-nos que estavam numa ponte do Vesúvio e estavam todos a viver numa pensão. E havia dificuldades nessa altura e então a senhora fazia canja de mergulho, que era uma galinha pendurada num fio sobre uma panela de água quente com massa, e quando saíam a canja a galinha baixava para dar o sabor à galinha, mas não podia levar galinha nenhuma porque só havia uma para toda a gente daquela zona. A história foi abaixo, fraquejou, e ele lançou as Indústrias Reunidas do Tâmega. Para fazer face à crise, Manuel Mota convence Joaquim da Fonseca e um reputado empresário do Porto a comprarem uma serração em Amarante. Hipotecam uma terra para poder participar com 30 contos no negócio. Em 1943, nascem assim as Indústrias Reunidas do Tâmega. E depois, não conhecendo Angola, numa exposição no Porto, um engenheiro fala-lhe do grande potencial de Angola, nomeadamente em madeiras, e ele, com a intuição rara
E com a grande capacidade de iniciativa e ousadia, ele vai para Angola, onde funda uma das maiores empresas angolanas. A seguir à guerra, no final de 45, Joaquim da Fonseca e Manuel Mota criam duas empresas, uma a construtora de Tâmega vocacionada para a construção, que ainda existe essa empresa cá em Portugal, e uma outra, Mota e Companhia, vocacionada para as madeiras, com a ambição de partir imediatamente para Angola. 1946, fundação da Mota e Companhia. Manuel Mota é o sócio maioritário. Com 33 anos, parte para a floresta de Cabinda. O meu pai, como mais jovem, provavelmente também mais ambicioso, foi o homem indicado para ir para a África e por isso ficou à frente da empresa de madeiras, que foi trabalhar para Angola, não, para Cabinda. Ele sempre teve, que hoje nós dizemos, indicamos o open mind, ele sempre teve a capacidade para perceber que o mundo é pequeno. Hoje falamos em globalização, mas ele, efetivamente, recordemos, em 45 foi sozinho para Angola. Imaginemos as dificuldades que ele teria para fazermos exatamente isso, sem comunicações, transportes como eram. Eu acho que uma pessoa que nasceu nem em Marante era em Coçoso, que entretanto, passado uns anos, vai para Angola, quer dizer, foi mesmo, acho que era um homem aventureiro e eu acho que ele teve aventuras até ao fim da vida. Acho que o meu pai, acho que já nasceu um bocado aventureiro, porque quando fizeram a fábrica em Amarante de serração de madeiras, já foi uma aventura para umas pessoas que vinham do campo. Eles tiveram que arranjar financiamento, tiveram que vir para o Porto, porque em Amarante não havia nenhum banco. E conseguiram montar uma fábrica. É um skiller, como se costuma dizer agora, que ele tinha, que nasceu com ele, era um dom. A Mota e Companhia é o registro comercial número 2 de Cabinda, o que quer dizer que estamos a falar de um tempo muito primórdio de atividade empresarial por aquelas áreas. O Sr. Mota chegou lá e não tinha nada, estava sozinho e foi para Cabinda e foi para o Maiombe e começou à procura de madeiras e fazer demarcações. E então andou a demarcar os terrenos que havia, que estavam livres. São árvores de 70, 80 metros de altura, algumas com 4, 5 metros de diâmetro. Ele teve maiores dificuldades, que no meu tempo já havia uns motores elétricos, já havia frigoríficos e tal. Sabe Deus o que é que ele não teria passado, porque eu também depois tive a experiência. Era uma mata densa, fechada, uma temperatura sempre certa de 30 graus, úmida, não via o sol. Desde que entrasse na mata, as árvores eram tão altas e estavam tão ligadas umas às outras que eu olhava para o céu, não via o céu nem via o sol. Depois de se entrarem, uma pessoa perdia a noção de onde estava. Mesmo se não levasse pisteiros que soubessem orientar-se, nós perdíamos. E quando dessemos por ela, estávamos a passar no mesmo sítio 3, 4 e 5 vezes. Aquilo era, a temperatura, era umidade 100%, a gente tinha que proteger-se contra as micoses, no carro tínhamos que levar uma rede, etc. Havia muitas doenças, as matacanhas são umas pulgas que se metem na pele, tem que se tirar lá o enfermeiro tirava o saquinho todo, porque senão podia apanhar uma septicemia. As jiboias tinha uma cobra verde cuspideira que está pendurada nas árvores e quando a gente passa, cospe. E cegam? Eu tinha um erro a ir atrás de uma mamba e recuei logo, que ela mostrou o cabelo e se me picasse eu estava a 2 horas do estaleiro, morria, não é? Quantas vezes é que ele teria tido um encontro com um gorila e ter que se desviar dele ou ficar quietinho para o gorila não atacar? Para chegar onde chegou, ele passou muito, sofreu muito. E o Sr. Mota olhou e disse, mas só deixa-me ver colar aquela palhota. Eu vivi ali 6 meses e disse assim, ó Mota, ou vences ou não sais daqui. Era preciso ser uma pessoa muito determinada e com realmente um espírito enorme de empreendedorismo e de sacrifício e de espírito de luta para conseguir vencer todas essas dificuldades, como ele venceu. Não havia nada que o parasse. Quando ele tivesse uma ideia na cabeça que tinha que fazer, ele tinha que fazer. Crença. E ele só crença, mas é crença de uma dimensão que nos sobrepõe, que nos ultrapassa muito. E era isso que de facto nos separava de nós. No início da década de 50 já era Angola, o seu segundo país, que ele considerava uma terra como sua.
Manuel Mota dizia: eu tenho 2 terras, Cote Soso e Cabinda. E ele comprava latão e saía, e em vez de latão saía ouro. Tivemos uma descoberta que fizemos lá no meio do mato do Maiombo, de uma lagoa de asfalto natural. Ele pressentia, ele tinha como é que se diz? Tinha um sexto sentido para os negócios. Eu costumava dizer que ele passava e o dinheiro, ele cheirava o dinheiro atrás de uma parede e eu passava nem o via. Esse asfalto foi para Porto Alexandre, para ser aplicado nas ruas de Porto Alexandre. Foi a primeira experiência que se fez em Angola. E, entretanto, começou a fazer pequenas obras lá e depois acabou por concorrer a um grande concurso que houve, que era o aeroporto de Luanda. Em parceria com a empresa Anteros, a Mota e Companhia construiu o primeiro aeroporto de Luanda. A partir daí abriram-se novas perspectivas para a construção de obras públicas em Angola. A Mota e Companhia passou a ter obras de norte a sul do país. Numa primeira fase, enquanto eu era muito jovem, o meu pai passava mais de meio ano em África e nós vivíamos aqui em Portugal e a minha mãe ficava connosco. E ela sozinha lá resolvia os assuntos da casa e também tinha umas quintas, tinha que resolver os assuntos dos caseiros. E o meu pai ia para a África e pronto, e voltava quando podia vir e então ela também foi uma mulher muito forte. É bem verdade que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher e esse é o exemplo da minha casa. Manuel António da Mota e Maria Amália de Vasconcelos casam em 1948. Ele com 35 anos, ela com 22. Pelo que eu ouço dizer, que os meus avós não gostaram muito na primeira fase do namoro, até porque o meu pai tinha uma idade, o meu pai tinha mais de 13 anos que a minha mãe. Era assim uma moça muito vistosa, muito bem posicionada em Amarante, claro. Minha mãe era uma pessoa de uma cultura bem mais evoluída no plano dos estudos, tinha acabado o ciclo do liceu, tinha acabado por ser professora na faculdade, vinha de uma boa família, não uma família rica, mas uma família da classe média alta, dos empresários, proprietários de terras. E então ele ia para o baile e escondia o carro numa ruazita para ninguém ver, ele entrar para o carro, para não ver o carro que já estava atado a corante, para-choques, de maneira que era para ninguém ver, ele vinha todo pronto. O meu pai tentou uma vez começar a namorar com a minha mãe, não teve sucesso. Ele foi buscá-la para dançar e ela não foi. E depois foi pedir o conselho aos amigos dele, que eram familiares, como é que havia de abordar de novo. E ele um dia disse: Mariazinha, vou-lhe pedir uma coisa. São de Maria Amália que eu gosto dela, mas não tenho idade para levar um não. E eu fui lá sondar a malinha e disse: Manuel, avance. Ele era muito esperto, era muito fino e lá arranjou a maneira de ser bem com... Naturalmente, com a inteligência dele, não podia esperar outra coisa. Quando casaram, ele fez uma casa, já foi na casa dele que foi o casamento, eu lembro muito bem. Depois foi nessa casa que eles viveram sempre, não é? Casa de Pinheiro Manso. E por cima dessa casa, ao lado, quando foram criadas as escolas públicas de instrução primária, a escola de Cepelos é a 50 metros da casa do meu pai. O meu pai abriu um portão diretamente para a escola. Mas nós saímos por esse portão. Todos andámos naquela escola até a 4ª classe. O pai estava muito ausente aos meios anos, mas eu não tenho a sensação de ausência. Portanto, é isso que eu acho engraçado. Eu acho que ele compensava-nos o tempo que estava connosco, compensava-nos e fez-nos perceber porque é que ele estava. Nós éramos crianças, mas percebemos que o meu pai estava a fazer alguma coisa, estava a fazer coisas importantes. Tinha uma coisa muito engraçada, porque a minha mãe tinha uma fotografia do pai na mesinha cabeceira e todos nós, antes de ir para a cama, como o pai não estava, íamos dar um beijo ao pai. E eu, lembro-me da mãe, contava depois que eu dizia: agora sente-se, porque eu estava de meio corpo. Portanto, eu pegava nele para dar um beijo e depois dizia: agora sente-se. Sei que uma vez ele confundiu e quando chegou não conheceu, não sabia qual era a mais velha, não sabia quem era a Manel ou a Teresa.
O pai estava aos meios anos e eu e a minha irmã temos uma diferença de 1 ano e 3 semanas. Portanto, quando o pai foi eu não andava, quando o pai veio eu andava. E portanto, quando vi o pai, fui a correr. E o meu pai pegou em mim a pensar que estava a pegar na minha irmã Mané. A Mané teve uma cena de ciúmes, virou costas e foi-se embora. Eu acho que fiquei muito triste, fartei-me de chorar. Mas há uma coisa que eu tenho, depois de passando o tempo e olhando para trás, eu acho que nós fizemos o que ele queria, porque ele nos convencia. Nomeadamente, ele convenceu-nos, a minha e a minha irmã mais velha, nós tivemos internas, 7 anos num colégio interna. Na altura custou-nos imenso. Logicamente não gostamos. O primeiro ano chorei todos os dias. Mas acho que nos fez bastante bem, porque também nos ajudou a ter algumas privações. Agora, adorei ouvir, quando tinha pai 30 e tal anos, o meu pai uma vez estava no escritório a dizer de meia dúzia de coisas que se arrependia de ter feito na vida, ou de não ter feito, e uma delas foi de nos ter posto internos. O meu pai conseguiu que todos os fins de semana a gente viesse a casa. Conseguiu que nós e a todas as meninas do colégio, porque ele lá convenceu as irmãs, elas só queriam que viéssemos de 15 em 15 dias, mas ele lá convenceu numa reunião que os filhos tinham que ir a casa. Estamos a falar de uma pessoa que na altura teria quase 50 e muitos anos. Podia-se dizer que era uma pessoa idosa na altura para ter filhos, mas não, o meu pai tinha uma capacidade e uma abertura de espírito fora do normal. 1950, nasce a primeira de 4 filhos, Manuela, Teresa, António e Paula. Manuel António da Mota é pai pela primeira vez aos 37 anos e pela última aos 45. É aí que nós nascemos todos não. Eu e as minhas irmãs, a Teresa e a Paula, nascemos lá em casa. A minha irmã Mané, que era a mais velha, nasceu no Porto. Aquilo era um monte, em que o pai cortou os pinheiros todos e ficou aquele. E então o pinheiro agora está no meio de um terraço. Já lá existia, pequenino, e ele deixou lá, criou-se com o pinheiro e deixou lá. Também me lembro muito de obras, porque a casa foi crescendo conforme nós íamos crescendo. À medida que nós fomos casando, o meu pai fazia mais um quarto, e depois quando vieram os netos havia mais um quarto, e por isso a gente hoje tem um casarão. E depois, conforme fomos mexendo na casa, o pinheiro ia crescendo, mas houve aquela amizade que já nunca mais se tirou de lá. O estímulo era tanto como que fosse um ser humano que estivesse ali. Portanto, o pinheiro ficou embutido dentro da casa. Ou depois, entanto, teve que se ir alargando o buraco, porque o pinheiro foi crescendo, crescendo, crescendo. A senhora tinha medo, as criadas tinham medo, porque já estava a instalar um bocado da casa e tal, e a senhora perguntou-me a ver se podia falar com o Sr. Mota e tal, a ver se ele deixava cortar lá uns canos. E eu, claro, pois sozinho com ele, Sr. Mota, podia-se cortar ali 2 canos e tal, ele passou a olhar para mim, muito sério, e disse assim, olha lá, você já está a ser levado por alguém. E eu disse, não, Sr. Mota, eu não podia dizer, não é? Eu digo, não, Sr. Mota, não estava a ver que acho que era melhor e tal. Ele dizia, olha, vou-lhe dizer, se você me der um prejuízo de milhares de contos, eu não o castigo, não lhe faço nada. Mas se me botar um cano de pinheiro abaixo, eu dou-lhe um estouro numa perna aqui um manco e mando vir a polícia buscá-lo. E terminou ali. Já não se tocou mais no pinheiro. Chamam a minha casa a Casa do Pinheiro Manso, porque acham invulgar ter uma árvore dentro de casa. Mas a minha firma e eu próprio já fizemos coisas bem mais invulgares. Já vão ver. 1962. São adjudicadas à Mota e Companhia 2 obras de grande vulto em Angola. A ampliação do aeroporto de Luanda e a estrada entre Luso e Vila Henrique de Carvalho, com 265 km de extensão. Para executar o projeto, são necessários 10,5 milhões de dólares. Os 10,5 milhões de dólares nessa altura era uma importância enorme, não é? E fui procurar um financiamento da Inglaterra. Já que em Portugal não conseguia obtê-lo. Ora, eu tinha estado nos Estados Unidos a estudar em 1952-53. E o Sr. Mota sabia disso, veio ter comigo se eu ia com ele para a Inglaterra. E eu fui com o Sr. Mota e com o Sr. José da Fonseca para a Inglaterra para arranjar o tal empréstimo de 10,5 milhões de dólares para poder fazer as obras. O Sr. Manuel Mota não tinha uma preparação literária muito grande, mas tinha um espírito empresarial extraordinário. Nunca por qualquer motivo de não saber falar inglês ou não ter formação académica
superior, ela ficou para trás, nem por sombras. Começámos a ir bater às portas que eles nos indicaram. Outro não, até que chegámos a um senhor, que se chamava Truman. Disse-me, olha, os senhores aqui não arranjam nada na Inglaterra. Se não for para a América, Nós partimos aqui de Lisboa no dia 1 de maio de 1962. O Sr. Mota ficou assim muito admirado a ver aquilo, porque eu, quando lhe falava na América, ele não levava muito a sério. E ele pôs-se a olhar assim para aquilo, olhou, depois Times Square, e disse-me assim, Teixeira, mas apetece-me sentar lá naquela soleira e chorar, porque nós não temos país nenhum comparado com uma coisa destas. Foi aos Estados Unidos da América, falar com o Banco of America, falando com outros bancos, falando com a Caterpillar, o próprio fornecedor dos equipamentos. E encontrou o financiamento, desde que houvesse uma garantia de um banco confiável para o pagamento, não é verdade? Uma garantia completa, uma garantia absoluta. Bom, e a garantia só podia ser dada em Portugal. Portanto, foram ao Banco de Fomento Nacional. Fui eu que eu recebi. Portanto, ao fim de 6 meses ou 7 meses, penso eu, chegou-se à conclusão de que o projeto era viável. Houve muitas peripécias. Sei que quando veio e entregou o cheque ao Sr. Mota, ele caiu fulminado. Que foi quando lhe deu o colapso, que desmaiou. E foi um susto, mas passou. Passou e não voltou a acontecer. Veio passar o Natal connosco, não disse nada. Depois de passar o Natal, contou-nos o que é que tinha tido. Com dificuldades, porque obrigavam-no a fazer dieta todos os dias, e ele algumas vezes dizia, bem, agora já fiz a dieta, vou jantar. Foi o primeiro empréstimo externo ao governo português. Verdadeiramente, estamos a falar em 62, não está muito longe de um projeto de finance, de uma PPP, que é uma coisa que se tornou moderna nos anos 90 do século passado. E o meu pai, sem instrução, teve a ousadia de ir à procura de encontrar quem financiasse obras que eram investimento público, e essas obras marcaram a diferença no crescimento da Mota e Companhia em Angola. Em 1961, início da Guerra Colonial. Angola é o primeiro país a revoltar-se contra Portugal. Eu lembro-me da minha irmã Mané, tinha tido feito a comunhão solene no ano anterior, tinha tido uma festa enorme. Entretanto, começou a guerra colonial e o meu pai me chamar com 10 anos e me dizer assim, olha, eu não vou poder fazer-te uma festa como fiz à tua irmã, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Se calhar foi a primeira conversa séria que eu tive na minha vida. Surpreendentemente, entre 61 e 74, dá-se um crescimento substancial no número de obras públicas em Angola. Em 61 rebentou a guerra em Angola. Em 62 criaram a Junta de Toma de Estradas. Qual o objetivo? Ligar todas as capitais de distrito à capital da província. De 62 até pouco antes da independência, em que houve o abandono dos portugueses em Angola, o grande salto em estradas foi dado de tal forma que simultaneamente havia cerca de 15 empresas a trabalhar para a Junta de Toma de Estradas. Em simultâneo. E Mota e Companhia tinha uma boa fatia de obras nesse processo. Oh, meu Deus, fez-se um mundo de obras que nunca mais parou. Paralelamente aos confrontos que se iam verificando com mais intensidade em alguns pontos do país, a Mota e Companhia ia construindo estradas, barragens, aeroportos. De maneira que andámos para ali debaixo dos tiros e sei lá o que é que foi. Depois eles pegaram-se uns com os outros, os 3 movimentos, porque queriam todos tomar conta da cabine. Andámos sempre mais ou menos com sobressaltos e bastava até sair de casa para estar sujeito a ficar em fogo cruzado. O meu pai, em todas as obras em que era responsável, sempre assumiu que estávamos lá a trabalhar e não queríamos saber nem de guerra, nem de questões de outra índole. Estou a dar, sei o que és de quem? És de fleco ou fleco? Eu não sou de ninguém. Eu sou do Mota e Companhia e é
é para o Moto Companhia e para vocês que eu estou a trabalhar. Pessoas que foram raptadas em cabina porque andavam a trabalhar e eles precisavam, os movimentos precisavam de dinheiro. Ele levava os meios técnicos em aviões, e esses aviões eram até às vezes acompanhados por militares. Na minha obra não houve risco nenhum. Lá embaixo, nas do Calueque, houve. Nós estávamos a fazer uma obra no sul de Angola, que era em território angolano, mas era paga por África do Sul para a irrigação da Namíbia. O Sr. Mota fazia visitas quase todos os meses, ia daqui lá a visitar-nos, porque nós estávamos fechados. Era ele que transportava o correio, era ele que levava notícias de cá e era ele que nos ia dar alento para a gente aguentar aquela situação. Uma coisa que eu admirava e sempre admirei no Sr. Manuel Mota, para além de muitas outras coisas, foi esta resistência que ele tinha de fazer voos. Houve uma altura que nós íamos, sei lá, não quero exagerar, mas às vezes passávamos 15 dias na obra, 15 dias em Lisboa, 15 dias na obra, 15 dias... Era assim um sufoco. A África do Sul montou em cima da barragem antiaéreas para proteger a barragem e o pai deixou de poder ir por Angola, então tinha que ir por Vinduque. Começámos com negociações com os representantes dos serviços hidráulicos em Vinduque e eram viagens completamente loucas nessa altura, porque não havia ligações, não é, diretas. Apanhávamos o avião aqui em Lisboa para Paris ou para Zurique. De Zurique contornávamos o continente africano todo, porque a South African Airways não podia atravessar o continente nessa altura. Aterrávamos em Joanesburgo, de Joanesburgo apanhávamos outro avião para Vinduque e de Vinduque íamos de avião pequenino para o sul de Angola, para o Calueque. Eu caí com ele de avião. Uma das vezes que o pai foi visitar a obra, ficaram sem gasolina na avionete, a meio do caminho, na Namíbia, no meio do deserto. E às tantas passámos daqueles temporais e o avião não podia andar mais e ele resolveu aterrar lá numa fazenda de gado. O avião aterrou e ele mal saiu, o avião parou, ele acordou, que ele ia a dormir. Ó Candal, onde é que estamos? Eu disse, eu não sei onde é que estou. No meio dos bois sei eu que estou, que só vejo bois. Depois era preciso gasolina. Depois o seu Mota mandou um empregado nosso, que era o Candal, que estava lá naquela altura, buscar a gasolina. Eu não sabia falar inglês e eu ouvi um senhor a falar português, fui ter com ele para saber onde é que estava e para onde era o caminho. E ele vi o vosso Mota e tal, e levou o seu Mota de boleia. Depois o seu Mota foi, começou a falar com os fulanos, coisa, e depois ele disse-lhe: o senhor é construtor civil, então há aqui uma barragem aqui na África do Sul, essa barragem, para se fazer que o empreiteiro que estava a fazê-la faliu, o seu Mota disse: já, eu tomo conta já da obra. E ficou. Como veio a caímos de avião, ele arranjou um negócio. Eu costumava dizer ao seu Mota, se fosse o Candal, o avião caía, outro dia era um funeral, mas foi o senhor que arranjou logo o negócio. Tomou conta da obra e começou a fazer a obra na África do Sul, na barragem. O Calueque estava a ser feito com a proteção da tropa sul-africana. Os perigos foram muitos durante 2 anos. Entretanto, os sul-africanos retiraram-se, os 3 movimentos que estavam em luta implantaram-se dentro do estaleiro, faziam guerrilha entre eles e nós ali no meio, não é? Havia quase todas as noites, havia barulho, detonações, enfim, havia muito. Aliás, numa dessas noites, foram à minha casa, raptaram-me, enfim. Fisicamente não, mas fui muito torturado durante a noite, tive muito medo, não é? Psicologicamente, sim. Foram situações muito complicadas, muito difíceis. No dia 11 de novembro de 1975, na barragem do Calueque,
Nesse dia juntaram-se os três movimentos, a UNITA, a FNLA e o MPLA, e não queriam que nós trabalhássemos esse dia. E com os movimentos de independência, gerou-se ali alguma tensão. Era o dia do feriado da independência. E o Sr. Manuel Mota, parece que o estou a ver, tira o casaco e lembro-me de ele nos dizer: vocês ficam aqui todos, à entrada da pousadinha, eu vou. Tirou o casaco e em mangas de camisa avança para os representantes todos dos movimentos de libertação. E eu nisso é que admirava o Sr. Mota, que ele avançava em qualquer altura, difícil ou fácil, e sabia enfrentar. Não sei o que é que eles disse, eu acho que ninguém sabe, só ele é que sabia o que é que lhes disse e o que é que ouviu, porque quando regressou para nós ficámos todos à entrada da pousadinha, portanto eu e os engenheiros e os responsáveis das obras, e disse: pronto, vamos fazer feriado. Tivemos que abandonar 3 ou 4 vezes o acampamento, até que a determinada altura, em 1975, tivemos mesmo que abandonar de vez. Acho que a barragem hoje ainda está como estava na altura. 35 anos mais tarde, está-se a constituir uma equipa para irmos lá acabar o trabalho e recuperar o que lá está. Foi a obra que foi a última, no fundo, a parar, porque nós não saímos, mas houve uma altura que as obras tiveram que parar. E depois começámos aqui em Portugal, no zero. 1975, ano da independência de Angola. Grande parte dos portugueses residentes na ex-colónia regressam a Portugal. Foram períodos difíceis, muito difíceis. Os grandes desafios do meu pai, ele teve muitos ao longo do tempo, mas aquele que eu me apercebi mais foi no 25 de Abril. No 25 de Abril, em 74, a Mota e Companhia, na altura, era uma empresa praticamente só trabalhava em Angola. Não é? Eu lembro do meu pai, para pagar salários, ele vendeu alguns terrenos das quintas que eram dele, que eram da minha mãe, para pagar alguns salários aos colaboradores que regressaram de Angola. A grande preocupação do meu pai foi que as pessoas que vieram e que estavam lá há muitos anos tivessem onde viver. E nós tivemos pessoal a viver em quantas casas tínhamos. Com a complicação que foi na cisão, na divisão entre a própria construtora de Tâmega e a Mota e Companhia. Os meus tios Mota, os Fonsecas ficaram na construtora e o meu pai ficou com a Mota e Companhia. E percebemos perfeitamente com o que é que o meu pai estava confrontado, nomeadamente na separação dos sócios. Nós percebemos claramente o que se passou. E isso acho que fez de nós mais lutadores. E o Sr. Mota ter assumido na altura, e ter decidido, e ter tido a visão de ter ficado, porque os sócios não queriam ficar em Angola. O Sr. Mota queria ficar em Angola, tinha a convicção profunda que Angola ia ser um grande país e que era uma asneira não estar em Angola. E ter tomado essa decisão e ter arcado com essa responsabilidade e começar tudo outra vez, com uma idade que não era propriamente nenhum jovem, é extraordinário. E eu acho que ele teve muita coragem com a idade dele de retomar do zero. Veio Angola praticamente sem nada e a partir daí construiu de novo uma grande empresa. Mas era muito interessante porque, sendo este homem tão ousado, ele era um homem com uma inteligência prudencial muito grande. Quer dizer, era um homem que ousava, mas sabia analisar corretamente as situações e ver os riscos. A nota mais marcante do seu gênio está em que Angola saiu de Portugal, mas o Sr. Mota não saiu de Angola. Pois fique sabendo que a única empresa que ficou em Angola depois da independência foi Mota e Companhia. E fiquei à frente da empresa. O Sr. Mota deixou-me, disse: ficas aqui, ficas, tens coragem para ficar? Tenho, Sr. Mota. Basta o senhor estar atrás de mim para eu ter coragem. Eu não te abandono. Pois, então pronto, é isso que me interessa. Porque eu não quero ir embora.
Eu quero apagar a luz no aeroporto, se puder. O meu pai conhecia muito bem Angola, conhecia muito bem as pessoas, conhecia as pessoas que tinham estado e as pessoas que estavam e que iriam estar a seguir, e sabia que aquele país iria ter dificuldades, mas que teria todo o potencial do mundo para se desenvolver e se tornar aquilo que tinha sido anteriormente, em termos de importância para a empresa dele e para a sua atividade. O Sr. Manuel Mota amava Angola, amava. Era uma afetividade tal que ele nem continha as lágrimas quando falava de Angola. Uma grande paixão que acabou por nos transmitir um bocado, apesar de nós nunca termos vivido em Angola. Sem abandonar Angola, Manuel Mota, com 62 anos, lança-se à procura de novos mercados. E pela primeira vez, a Mota e Companhia estabelece em Portugal o seu eixo central de atividade. Era uma pessoa que tinha, de facto, uma visão de futuro fantástica, porque ele não parava ali. Podia ter ficado destroçado, digamos, entre aspas, mas não. Aquilo parece que lhe deu uma nova vida e tentar outros mercados. E quando o víamos partir às vezes, não é? Uma pessoa que não falava nenhuma língua, mas que se desenrascava e ia sozinho. Nessa altura não tinha mais ninguém para o acompanhar. O meu irmão ainda estava a estudar, as outras pessoas eram precisas, porque era muito pouca gente ainda na empresa, e lá ia o senhor, que já não era muito novo. E nós pensávamos como é que ele se desenrasca e se adormece no aeroporto e se deixa o avião. Pronto, nós parecíamos assim meios, nós é que éramos os pais dele nessa altura. Congo, Gabão, Suazilândia, Malawi, Marrocos, entre outros, passaram a fazer parte do roteiro de Manuel da Mota. As pessoas perguntam, mas a Mota e Companhia tem uma expressão internacional muito grande. A primeira internacionalização que a Mota e Companhia teve foi cá em Portugal, porque a nossa atividade era só em Angola. Naquela altura havia muito poucas obras em Portugal. Começámos a fazer uma obrazita no Alentejo e por aí fora começámos a ganhar obras, porque ele era muito ativo e ele conseguiu levar isto outra vez ao de cima. Em 1977, a Mota e Companhia ganha o concurso da maior obra pública como empreitada única realizada até então em Portugal, a regularização do leito do Baixo Mondego. Foi uma obra enorme, de grande importância, e foi a primeira grande obra que ele fez em Portugal. Aquela obra aqui em Portugal foi mais ou menos como o aeroporto de Luanda em Luanda, porque era de uma dimensão tal que não havia equipamento cá para fazer aquilo. Foi talvez a obra mais importante hidroagrícola que se realizou no país. O assoreamento era muito grande, as águas do rio inundavam as terras, impedindo grande parte de culturas. O objetivo desta obra era criar condições para cerca de 15 mil hectares agriculturáveis que iam permitir precisamente novas culturas, novas rotações no Baixo Mondego. E nós ganhamos a obra porque apresentamos uma solução totalmente diferente da que estava prevista pelos estudos do dono de obra, com dragagens, e que tornou aquilo muito mais económico. Nunca se tinha feito nada igual nem parecido e nunca mais se voltou a fazer nada parecido em Portugal. Portanto, a regularização de um troço de 36 km de um rio entre Coimbra e próximo da Figueira da Foz. A obra de regularização do Baixo Mondego tem para mim um carinho especial, pois para além de ser a maior obra feita em Portugal por uma só empresa portuguesa, foi aqui que o meu filho António, hoje vice-presidente da empresa, iniciou a sua atividade. Foi exatamente neste sítio que se iniciou a montagem da primeira das 4 dragas que iriam proceder à dragagem de todo o canal do Mondego. E fizemos-lo com projetos inovadores, não inovadores tecnológicos no mundo inteiro, mas inovadores para Portugal. E temos que reconhecer que o motor para que essa inovação fosse feita não foi de nenhum dos jovens que estavam a trabalhar, não foi de nenhum dos engenheiros, mas foi o meu pai que disse: isto faz-se por dragagem. Não havia dragas cá, então depois foi comprar
Alemanha, Holanda, dragas. E eu lembro-me do entusiasmo do meu pai depois de ir comprar as dragas e o meu irmão já o acompanhou. E há aí uma história também muito engraçada, porque as dragas são barcos, têm que ter nomes. E claro, que a boa maneira de coisa era moto 1, ia na cabeça dos dois, moto 1, moto 2, moto 3, moto 4. E chegaram lá e quando foi para organizar, nós esperamos que vocês não façam como os chineses na altura, que põem não sei qual 1, 2, 3 e 4. E os dois ficaram, não sabiam o que havia de fazer, e como tinham 4 mulheres na família, não foi mais nada. Não, nem pensar, nós nunca passou isso para a cabeça. Maria Amália, Maria Manuela, Maria Teresa e Maria Paula. Às vezes nós não devia ter escolhido isso, porque diziam, olha, a Maria Paula me calhou. Eu acho que para uma obra de Mondego foi a obra onde se levou mais gente. O Sr. Mota tinha uma qualidade imensa, que era, em todos os sítios que para onde ia fazer obras, fazia uma espécie de aldeia, com casas para os engenheiros, casas para as famílias, havia um supermercadozinho pequenino, havia uma escolinha, portanto havia ali as condições mínimas para que o pessoal pudesse fazer a sua vida normal. Então constituiu-se uma vila, que acabou por chamar-se Vila Mota, que hoje ainda existe. Uma urbanização para os sabedores, uma parte de vivendas para engenheiros, para a parte técnica. E nesse caso, com um forte empenho da Sra. Dona Amália, a esposa do Sr. Manuel Mota, construiu-se uma capela onde havia missa todos os domingos, onde se fizeram imensos batizados, onde se fizeram casamentos de filhos de funcionários. Acabou por ser uma grande família. A Vila Mota hoje está meia abandonada, mas vai ser um dos projetos imobiliários que cabe um dia ter, porque ainda vive lá algumas pessoas. O Sr. Manuel Mota é que estava lá presente quase todos os dias na fase de arranque daquela obra. E para mim, o Sr. Manuel Mota, durante um ano e meio, foi quase o meu professor. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a ver aquilo que o meu pai era. O meu pai era um engenheiro de altíssimo gabarito, sem nenhum estudo. O meu pai sabia mais de economia, de advocacia, de qualquer pessoa que eu conhecesse. A quarta classe dele, não sei se era de reitor da universidade, aquilo era uma universidade era uma quarta classe muito evoluída. Discutia com os engenheiros totalmente em pé de igualdade e até em pé de igualdade técnica. Quando via que a coisa não estava a andar bem, ia à obra e chamava a atenção dos engenheiros. Quando ele começava a chamar ao menino, ao engenheiro, a coisa estava preta. Era muito chato, o Sr. Manuel Mota sabia aquilo que queria. E era muito chato, porque ele discutia com os engenheiros de igual para igual, em termos de técnicas, em termos de maneiras de fazer a obra, em quantidades. Ele discutia a hora equipamento por máquina. E também dizia, eu achava graça, dizia, vocês não podem dizer asneiras, que são engenheiros. Eu não sou engenheiro, posso ser asneiro. Assistia a muitas reuniões em que ele dizia, vocês não percebem nada disto, e eu é que sei. E pronto. Um dia estava no gabinete dele e eu estava a discordar de uma opinião dele. E ele não teve meias medidas. O engenheiro António Mota trabalhava no mesmo piso e muito próximo do gabinete dele. Ele trabalhava sempre com a porta aberta, o Sr. Manuel Mota. Deu um grito e chamou, António, anda cá depressa. E, tu tens aí uma vassoura que eu preciso de dar com o pau da vassoura aqui nas costas do Oliveira. Está-me a dizer aqui uma coisa, isto assim, que não tem pés nem cabeça. Nunca mais me hei de esquecer disso. Realmente ele tinha razão. Eu depois, mais tarde, vinha a perceber que ele tinha efetivamente razão. Fazia-nos às vezes sentir com piadas essas asneiras que nós estávamos a fazer. Aliás, ele dizia, só não faz asneiras quem não faz nada. Quem fizer alguma coisa na vida, mais dia ou menos dia, vai ter que fazer umas asneiras, e isso tem que ser lições de vida, e aí também se aprende com as asneiras que se fazem. Assim, o que o irritava mais era dizer, isso não se pode fazer.
para ele podia sempre fazer-se tudo. Quando os engenheiros começavam a complicar a matéria e o Sr. Mota, que tinha um objetivo que era simplificar, ele simplificava ao máximo. Virava-se para os engenheiros e dizia: "Ó, Sr. Engenheiro, deixe-se lá disso. Esses assuntos não são para si. O Silva, ao fim de semana, ele resolve esses assuntos." Uma vez estávamos ali no hotel, a fazer ali o hotel em grosso, em bruto, o hotel da calçada. Queria que eu lá cortasse umas colunas. E eu tinha medo, não queria cortar porque era muito alto. Isto é perigoso, pode vir abaixo, matava aqui o pessoal. Diz-lhe: "Ouça lá, mas é difícil ou é impossível?" Eu disse-lhe: "Eu acho muito difícil, então se é difícil, faça. Porque se é impossível, não." Disse-me para mim: "Ó Silva, se é impossível, então deixamos isso. Se não é impossível, se é difícil, é para fazer as coisas difíceis, não é que nós temos que fazer." A burrice e a má execução dos trabalhos. Ele passava-se completamente. E ele era um homem que via tudo. Ele via ao longe e ao perto, dava conta dos defeitos todos que havia nas obras. Sim, muitas vezes eu assistia ele a dizer que, por exemplo, sei lá, um aterro não estava feito como ele queria, com as quantidades que ele queria, ele mandava desfazer e tornar a fazer. Mesmo que perdesse dinheiro. A minha casa foi feita por ele, porque ele deitou abaixo várias vezes, porque achava que não estava bem, não sei o quê. Olha, não gostava de fumadores. Não deixava ninguém fumar. Eu fumei várias marcas até que um dia mudei para o Camel e o meu pai entrou no gabinete, eu tinha os cigarros em cima da mesa e o meu pai disse: "Agora está bem, ao menos vês a tua fotografia todas as vezes que puxas um cigarro." E a fotografia que está no maço de Camel é um camelo. O meu irmão queimava as calças quando o meu pai aparecia. Ele metia o cigarro no bolso das calças. Uma vez estava ele abanava a perna, abanava, e estava-se a queimar e comecei a ver o fumo a sair pelo bolso e ele toma a bater na perna. (1980). Enquanto a obra do Mondego decorre em Portugal e em Malta é atribuída à Mota e Companhia o prémio Phoenicia International Trade Trophy, de Angola chegam novos ecos com o convite para construir um parque de autocarros vindos da Suécia. E o que é certo é que 3 meses depois recebemos uma carta do governo de Angola para iniciar as negociações para constituir a Pavitar. Era uma empresa mista entre o governo de Angola e a Mota e Companhia. Em que nós tínhamos 49% e Angola 51%. Isto foi de ajuste direto, porque não, era a única empresa que ficou, que tinha experiência, que merecia confiança, porque ele confiou em Angola, senão teria fugido também. Era o próprio Presidente da República que ficava preocupado com a conta que já estava a subir cada vez mais, sem recurso, no entanto, de pagamento imediato. Mas ele é que tranquilizava até o próprio Presidente: "Vamos trabalhar." Mas ficava tempos que podiam perigar um bocado a viabilidade da empresa, mas esperava bastante tempo, mas era muito paciente. A sua trajetória esteve ligada muito à reconstrução do país, pelo período que Angola passou, e podemos dizer que foi um homem que, nos momentos difíceis, ele e a sua empresa nunca deixaram Angola sozinho. Por isso tornou-se uma das maiores empresas em Angola. E isto tudo graças à visão do Sr. Walter Mota. Ele era capaz de raciocinar, tinha uma inteligência prodigiosa, de raciocinar sobre todas as hipóteses. E depois de ter esgotado o exame de cada hipótese, tomar a sua decisão ou não. Tinha um estilo de um jogador de xadrez. Estava sempre 2, 3 jogadas à frente. Há um episódio muito curioso que revela a sabedoria, digamos assim, e a certeza do Sr. Manuel Mota. Lembro-me perfeitamente que houve uma vez, já no fim das negociações, em que já se estava a discutir o montante disto, o montante daquilo, quanto é que eles pagavam, quanto é que aquilo valia, o que é que Mota tinha perdido, o que é que ele queria ser recompensado. E o responsável do lado de lá, às tantas, disse assim: "Ó, Sr. Manuel Mota, vamos acabar com a discussão e eu ofereço-lhe X."
E ele disse-me assim, quanto é que é isso? Em português, em escudos. E eu, na altura, qual máquina de calcular, qual carapuça, não. Aquilo tinha que ser, que o Sr. Mota era assim, pergunta-resposta, logo, automaticamente. E eu disse um montante qualquer. E ele olhou para mim, penso que eu estou a ver, olhou para mim e disse-me assim, tem a certeza? Eu disse, Sr. Mota, tenho, e peguei num lápis e começo a fazer a conta e ele disse, não, está enganada, mas isto tudo em português, os outros olhavam para nós e o diretor do lado de lá que me estendeu uma máquina de calcular, o Sr. Mota respondeu assim, não gosto de máquinas de calcular. Então, eu disse ao Sr. Mota, então vou fazer a conta. E ele tinha razão. Eu tinha esquecido não sei quantos zeros, não é? E ele virou-se para mim e disse-me assim, que fique para sempre a saber esta lição. Parece que eu estou a ouvir. Eu posso me enganar em tostões, mas tudo quando tenha mais que 3 zeros eu não me engano. Não, ele quando fazia uma pergunta queria resposta. E houve uma fase que eu estava à entrada do escritório e ele perguntou quanto é que custava um metro de placa, não sei o quê. E o engenheiro, como é lógico, o patrão nem lhe disse qual era a medida nem nada, e ele ficou meio entalado. E perguntou, ele disse, Sr. Mota, isso anda X. Mas eu X. E o patrão foi embora. Porque se calhar também nem acreditou muito na minha pergunta, na minha resposta, mas foi embora. E o engenheiro virou-se para mim e disse, como é que você sabe o preço? Eu disse, eu não sei. Como é que você sabe? Então você diz ao patrão o preço. Eu disse, o patrão não queria o preço, queria a resposta. E depois tinha um humor. O papai tinha humor. Às vezes nos criava algumas situações embaraçosas. Uma vez que o pai estava em África, um dos chefes de uma tribo quis falar com o pai. E o pai foi com o intérprete e o chefe falava e o intérprete não traduzia. E o pai dizia para o que é que ele está a dizer? E ele dizia, está a farar. E o homem falava, mas o que é que está a dizer? Está a farar. Farar, ele queria dizer falar. E ao fim de 2 horas disse, ele quer que o senhor venha aqui com uma máquina e lhe abra um caminho. E disse, pai, tu não traduziste. Ele teve a falar. Ou seja, falar sem dizer nada. Quando às vezes estávamos numa reunião com alguém que começava, e o meu pai só nos dizia assim, parar. Porque quando ele falava era com um argumento, e dava a garantia às pessoas que ele, quando prometia que fazia, e fazia. A ideia que me ficou é que era uma empresa de confiança, que era uma coisa muito importante, quando contávamos os testões para as obras que era preciso fazer, e um erro nessa matéria para nos custar muito caro. Portanto, havia uma meia dúzia de empresas em Portugal grandes, capazes, de confiança, e que, quando entregávamos uma obra, ficávamos descansados. A Mota era o caso desses. Com uma palavra de ouro, tudo aquilo que ele dizia que ia acontecer, acontecia, e isso é muito importante no mundo dos interesses, no mundo dos negócios. Era um pragmático, e um homem justo. Conheço que também era pragmático e que podia ser muito teimoso nos seus objetivos. E muitas vezes a gente espantava-se com as decisões que ele tomava, porque muitas vezes não as compreendiam. Parecia que era contra a corrente. Mas ele, ao fim e afinal, conseguia provar que as suas decisões estavam no rumo certo. O meu pai não era chefe, o meu pai era líder. Eu acho que o chefe é aquele que puxa a corda para a gente ir atrás dele. O meu pai não, o meu pai era um líder efetivo. O meu pai marcava o caminho e criava a motivação para nós irmos atrás dele. Dava a impressão que era um homem que lia o que de mais moderno se produzia sobre a governação empresarial, o que não era verdade. Tinha a capacidade para ser, no enquadramento de hoje, um líder com todas as suas performances ao mais alto nível, mesmo, digamos, com os melhores MBAs que nós podemos imaginar. Tinha também uma qualidade, para além de todas, muito fantástica, ouvia muito, sabia ouvir. Sabia ouvir, sabia efetivamente criticar, sabia exigir de nós. E às vezes viu recuar em algumas decisões porque ouviu alguém. Quando achares que não estás bem, pedes a opinião ao pedreiro, ao carpinteiro, ao trabalhador rural, seja quem for, pedes a opinião. É assim que eu faço, e era.
O meu pai teve sempre equipas muito fortes atrás dele. Obviamente que era ele que os escolhia e por isso o meu pai tinha algum feeling para as pessoas. Ele fazia as equipas dele, ele fazia os homens dele. Ele chamava-nos a nós os homens dele. E ele preparava-se. Eu não sei, eu ainda hoje me interrogo o porquê, aos 22, 23 anos, eu era assim um miúdo, um tratantote, o porquê dele ter pegado em mim e insistido. Eu nasci com uma doença congénita no coração, de maneira que os médicos diziam que eu não tinha tempo de vida. Por isso a Mota olhou para mim, que foi por isso que eu digo que me viu-me assim tão franzino, tão coisa, mas eu vou apostar em ti, Baltazar. Tu vais-te aguentar. E se não aguentar, a gente cá está para ver. E então lançou-me a trabalhar na moto e companhia, lá nas florestas, de cortes de madeira, que até era um trabalho duro. Ele pôs-me a estudar e exigia que eu lhe fosse mostrar as notas. Eu tinha que fazer 400 km para ir ao fim de semana à escola. Pagava as minhas passagens, pagava tudo. E, portanto, ele exigia em troca o meu rendimento. E se eu não tivesse aproveitamento, ele gritava, ele fazia aquela vez de pai. Eu, por exemplo, fui sempre um aluno razoável bom, e por isso havia no Colégio de Amarante uma coisa que era o quadro de honra. Eu sempre estive no quadro de honra. A primeira vez que eu estive no quadro de honra fui trabalhar para o escritório, aprender a escrever à máquina. Ainda hoje sei escrever à máquina com os dedos todos, não só a bater, porque fiquei lá as férias todas nos serviços administrativos a fazer cartas. Foi a pessoa que mais me marcou, foi a pessoa que mais me ensinou. Na obra não andava-me a ensinar, mas foi a pessoa que mais me empurrou, mais facilidade me dava para eu andar. Era um homem que insistia e ele, quando via qualidades nas pessoas, ele tentava limar os defeitos para que se tornasse tudo uma qualidade que ele pensava que era essa a qualidade do homem que ele queria na frente dele. Eu sou um caso de estímulo que partiu do Sr. Manuel Mota. Eu depois comecei a compreender que a faculdade tinha algum valor mesmo, porque ele sabia estimular. Em Angola, o meu pai continua a ser conhecido por mais velho. E isso, em África, representa muito. Os africanos prezam muito os velhos. Para eles, os velhos são pessoas importantes. E eles gostavam imenso do meu pai. Veio o Mucurunto, que era o mais velho. E veio o mais velho está a chegar. Não? Eu estava, por exemplo, no Maiombe, lá no alto do Maiombe, no meio da mata. E eu sabia quando o Sr. Mota estava a chegar. Estávamos sem comunicações. Os naturais têm esses tambores, que é praticamente uma telegrafia sem fios, que eles batem tudo. E o outro depois a seguir dava... Olha, o Sr. Manuel Mota está para chegar. Depois o outro... Até que chegava ao Nacuto onde eu estava. Sr. Baltazar, o Sr. Mota está aí a chegar. É todo, pá, está a chegar. Vai ver, passado 1 hora ou 2 horas estava lá. Da mesma maneira como era exigente e discutia e teimoso, mas sabia também reconhecer o valor das pessoas. Com o coração do tamanho do país. Nunca negava ajuda a ninguém. Foi um patrão fora de série. E os empregados, que eles estimavam como que fossem pessoas de família. Nem era patrão, era um amigo. Para aqueles que infelizmente tiveram necessidades em períodos de vida, por problemas de saúde, situações dramáticas, o Sr. Mota sempre os ajudou. Ajudou-me a ser homem. E ajudou-me, acima de tudo, a ficar bom e a poder sobreviver. Mandou-me para a África do Sul para ser operado e tudo isso. Fui operado. Foi interessantíssimo constatar que o pessoal que tinha trabalhado com ele, desde o engenheiro até ao operário, se lhe referiam como se porventura ele fosse um familiar. E é muito interessante, porque o que distingue
uma grande empresa antropologicamente constituída de uma empresa que não tem essa constituição, é que na primeira as pessoas quando falam da empresa dizem nós. Nas outras as pessoas quando falam da empresa dizem nós e eles. E era extremamente interessante aquela empresa quando se falava do grande Mota, se dizia nós, a nossa empresa. Ele salvou aqui muita gente, aqui em Amarante, e muitas vezes salvava-os, até nem os conhecia, era através de mim. Nós tivemos um amigo que da terra já partiu. Seu lema foi fazer bem, a todos sempre sorriu. Melhorou a nossa escola e criou as condições. Já sentimos mais conforto nas novas instalações. A empresa construiu uma escola na ilha de Luanda, um gesto simbólico, mas que de qualquer forma representa o caráter humano que o Sr. Mota também tinha. A Mota era completo neste aspecto, porque efetivamente tinha essa grande capacidade empresarial extraordinária de estar sempre atento ao negócio e de aproveitar as oportunidades, mas sempre da forma correta e sempre com humanismo. E isso era, de facto, um dos aspectos que nós sempre também admirávamos. Conseguir conviver com uma lógica de exigência, às vezes nós diríamos uma exigência despótica, mas quando por outro lado sentíamos que era um dar de mãos para quando era preciso e que era tolerante quando a situação dos mais fracos. Sempre foi muito dedicado a Amarante e valorizou com investimentos a sua terra natal. Apesar de ser um homem do mundo, sempre que via Amarante regressava às origens. E eu regressar às origens era passar o fim de semana a tratar do campo. O meu pai não gastava muito dinheiro. Agora, gostava muito de comprar uma quinta e transformar a quinta toda. Investia mais do que gastava em desenvolver aquilo que era o hobby dele, que eram as propriedades agrícolas que tinha em Amarante. O pai gostava muito da Casa da Calçada. Demorou 30 anos a ter condições para adquirir essa propriedade. Foi sempre uma ideia que ele tinha de juntar as duas casas, juntar os terrenos e poder fazer ali alguma agricultura logo de manhã, sem ter que se meter no carro para ir para as outras propriedades. Então, as grandes obras da Casa da Calçada foram executadas por ele segundo o seu planeamento, numa primeira fase, pese embora esta parte final já fosse depois adaptada após a sua morte, mas uma fase inicial, o projeto dele era um projeto muito maior, muito mais magnânimo. E foi isso que nós e a minha irmã Paula, essencialmente, teve como obrigação a seguir à morte do meu pai, foi terminar aquilo que era a ambição que o meu pai tinha de criar ali um polo de desenvolvimento para o Concelho de Amarante. 1986. Portugal entra na Comunidade Europeia, iniciando-se um período de incremento das obras públicas. Um ano depois, em 1987, a Mota e Companhia dá mais um importante passo ao entrar na Bolsa Portuguesa, lançando uma OPV. Mas aproveitando também uma situação de boom do mercado de capitais de 87, o Sr. Mota, com essa percepção toda, decidiu que era uma altura de dar a conhecer a empresa, de ir para o mercado de capitais, e, portanto, apenas com uma dispersão na altura de 11% do capital, 300 mil ações, tomou a decisão. Tivemos 8 dias para assinar as ações, porque aquilo foi tudo a correr, e chegávamos a estar com os pulsos ligados. Os trabalhadores da Mota e Companhia tinham sido convidados a participarem na própria empresa. Isso havia modificado, digamos, a maneira de ser e de estar dos trabalhadores, porque se sentiam também donos da empresa. É depois da OPV, da entrada em bolsa, que o meu pai delega o dia-a-dia da empresa nos filhos também e alguns quadros que a empresa tinha. Eu e as minhas irmãs são 2 economistas e 2 engenheiros civis. E quando pensámos se o meu pai teve alguma influência, nós seguimos esta carreira,
nós dizemos que não. Agora, eu, com a idade, ao passar da idade, eu às vezes fico com dúvidas. Aos 74 anos, Manuel Mota transfere a liderança da empresa para os seus filhos, mantendo-se, no entanto, sempre ligado às grandes decisões. O pai faleceu em 95 e no final de 94 estava a dar a luz verde para que nós fôssemos para a área do ambiente e estava a dar luz verde para que nós começássemos a pensar em concessões com a Lusoponte e investir nas concessões. O que para um homem que naquela altura já tinha 81 anos de idade, eu acho notável. Ele era um homem com uma grande visão das mudanças políticas, económicas e sociais e procurava antecipar-se nos passos que dava. E isso, para mim, impressionou-me muito. Quando se resolveu fazer a Ponte Vasco da Gama, foi outra medida, nunca se tinha feito uma obra daquela dimensão cá com a empresa. Teve um protagonismo muito importante naquela época do ressurgimento das obras públicas em Portugal. Estava tudo estudado, quanto é que custava fazer a obra. Eu tinha na altura a parte financeira do grupo e no fim o pai chamou-me e estávamos todos sentados e disse-me assim, diz-me lá uma coisa, se a obra custa tanto, se por acaso correr mal, nós conseguimos sobreviver se isto não se atingir este montante? E mandou-me fazer as contas, sim, eu acho que sim, sobrevivemos, não quer dizer que não vamos passar dificuldades, então vamos concorrer. Eu hoje continuo a dizer que as pessoas mais jovens com quem eu trabalhei foi com ele, mesmo já estando nos 80, mas eu considero das pessoas mais jovens. Nunca se aposentou. Você nunca pensou em se reformar? Agora vale a pena. Eu, para me reformar, tinha sido em novo. Agora não, agora gosto de trabalhar. O meu pai trabalhou até aos 82 anos. Tinha uma capacidade de trabalho fantástica. Ele era capaz de trabalhar horas. Aliás, o meu pai dizia que nos tempos de dificuldades havia maneira de se recuperar, que era trabalhar 26 horas por dia, ou seja, era trabalhar enquanto estavam a dormir também. Havia uma coisa que era, ele não perdoava. E os sul-africanos passavam-se com isso naquelas reuniões que nós tínhamos, porque já naquela altura os sul-africanos começávamos as reuniões muito cedo e depois eles queriam levar aquelas reuniões todas até às 3, 4 horas, tudo seguido. O Sr. Mota dizia, não, eu tenho que fazer a minha cesta. Então obrigava toda a gente a interromper os trabalhos. E às vezes chegava já às 5 e tal, e nós já estávamos todos estourados, ele estava todo fresco. Aquelas 3 horas a seguir a ter dormido à noite ou ter dormido a sua cesta, era uma cabeça brilhante. A última vez que fomos de férias e eu fiquei até mais tarde. Descemos no elevador. Pode descer no elevador, eu costumava descer nas escadas, mas fomos no elevador. E o meu pai disse-me assim, não me apetece nada ir de férias. Eu disse, eu também não. Pronto, e nunca mais voltou. Ele ficou doente porque foi ver uma obra. Apanhou uma pneumonia no túnel de Odeleite. E é a perda do pai, a perda de um amigo, de um colega, quer dizer, é muitas pessoas num ser. Portanto, não foi só um pai que eu perdi, foi muita coisa. Quando o meu pai morreu, nós já estávamos à espera há 15 dias que isso acontecesse. Mas demorou-me 2 meses a passar daqui para ali. 2 meses. Porque eu já tinha feito tudo o que tinha para fazer. E acho que eu precisava descansar. Eu era tão ligado ao patrão que naquele dia nenhuma obra parava. E eu parei uma com 70 máquinas. Disseram assim, o patrão morreu. Eu, tudo, 70 máquinas. Estava a fazer a terraplanagem da Expo 98. Ainda hoje estamos a falar já de 15 anos decorridos da sua morte
sentimos que foi cedo. 1995, no ano da morte de Manuel António da Mota, a Mota e Companhia transforma-se num grupo de empresas, apostando a sua estratégia em consolidação, internacionalização e diversificação. 4 anos depois da morte de Manuel António da Mota, os filhos iniciam um processo de fusão com a Engil, juntando o know-how das obras públicas ao da construção civil. Hoje está presente em 20 países e é o maior grupo português de construção. Quando começámos em Portugal éramos 18, hoje somos 18 mil. Isto hoje é um império, é uma coisa muito grande. É uma empresa que eu tenho dito aos meus amigos, em particular, que quem quiser estudar como uma empresa de sucesso, como um caso de estudo, pode utilizar o Mota e Companhia. Muitos êxitos têm sido muito sofridos, muito puxados. Acho que nunca tivemos uma vida fácil. As pessoas não sabem, em geral, não sabem o que é preciso de esforço para fazer uma coisa desta. Sobre-humano, e quando digo sobre-humano é mesmo sobre-humano, é mais do que humanamente se pode fazer. Para conseguir o que temos conseguido, temos trabalhado muito e meu pai deixou-nos esse legado. Se as pessoas soubessem o que elas tiveram de palmear, de lutar, de ultrapassar para chegar lá, toda a sociedade teria o respeito que eu tenho. O meu pai dizia que nunca nos iria deixar muito dinheiro, que ia nos deixar muito trabalho. É verdade. Vou deixar empresas que, se vocês trabalharem, vão-vos dar dinheiro para viver. Se não trabalhar, vai tudo ao ar no instante. Quando o meu pai morreu, toda a gente pensava que os 4 irmãos se iam pegar e que isto durava pouco tempo. E o que é verdade é que nunca nos pegámos, a não ser nos bons momentos. Quando está tudo a correr bem, a gente de vez em quando zanga-se. Quando há problemas, ninguém nos desune. Até isso, o mérito também é dele, porque de facto soube sempre transmitir esses valores aos filhos e à família, os valores do trabalho, da dedicação. Eu acho que ele, quando nos deixou, devia se sentir muito realizado pela sua grande obra empresarial e, sobretudo, pela grande obra que tinha feito em relação à sua família. Era impensável, sem as sementes dele, isto ter de continuar a germinar como tem acontecido. E você tem um exemplo aqui, está aqui. Esta é a 3ª geração que estou a trabalhar. Tem muitos netos já e muitos são muito parecidos com ele. Há sempre qualquer coisa do meu pai em todos eles. Aqueles que são de 2ª, 3ª ou 4ª geração também são da mesma matéria, também trabalham que se fartam, criam os grupos e põe os grupos a funcionar à custa muito do seu próprio sacrifício e do esforço, resistindo àquela tentação que se calhar qualquer um de nós teria, se tivesse heranças desse género, então entregava e ia gozar o resto da vida quando pudesse, não são capazes. É o género de gente que não é capaz de fazer isso e que cuja missão social, tal como eu entenda, é a de criar riqueza e, a fim de contas, seja ou não seja o seu propósito principal, criam riqueza para eles e para os outros. Eu acho que o Sr. Mota anda por cá. Já está na 3ª geração. Está a entender o que eu quero dizer? Ele anda cá. Ele está vivo nos filhos, não é verdade? Compreendo. Está vivo nos filhos e no ambiente que ele soube criar. Há uma figura que foi criada pela neta, pela Luísa Mota. É um corpo em esboço
em que as suas veias e o coração são obras. Era assim como ela via o avô, novinha como ela era, mas isso para mim reflete a grande herança que ele nos deixou, é a paixão que ele tinha pela casa e é a paixão que todos colocam no desenvolvimento e na continuidade e na perpetuidade do sonho que ele criou. Alguém conseguiu deixar o legado que ele deixou e alguém conseguiu de transpor para a empresa ou traduzir na forma de estar e nos princípios e nos valores do grupo aquilo que era a sua conduta empresarial. É claro que se mantém bem presente nos dias de hoje e isso é bom. É uma pessoa viva hoje aqui dentro da empresa, não só por os valores que deixou à gestão da mesma, eu procuro honrá-los e segui-los o mais possível, mas por algo muito importante, que são os seus filhos. Os seus filhos são seguidores, não há dia nenhum que um dos seus filhos, nas conversas que têm permanentes comigo, não relembrem o seu pai, não citem o seu pai, o que faria o seu pai em várias das circunstâncias que aqui existem dentro da empresa, e é alguém que se mantém aqui, felizmente, vivo, porque os seus valores são aqueles que podem continuar a dar vitalidade e êxito na empresa. Eu acho que onde ele estiver, o deve orgulhar muito. Deus deu-lhes muito, mas eles mereceram o que Deus lhes deu. Forjado na terra, o pequeno Manuel jurou a si mesmo que não iria ficar prisioneiro das limitações do campo e das contrariedades da vida agrícola. Manuel António da Mota teve a ousadia de traçar o seu caminho, o seu destino, e partiu de Codesoso à conquista do mundo.